Assunto do momento, eu também vou falar um pouco, tá? André Valadão. Eu tenho 43 anos de idade agora. Cresci num lar, um lar evangélico, né? Com a notoriedade de todos os lares evangélicos, lar destruído, tá? O autoritário cristão, machista, autoritário, agressivo, tá? Destruiu o próprio casamento, Pastor Carlos, tá? Pastor Carlos, talvez seja conhecido. Gosta de se fazer de bonzinho, gosta de se fazer de gatinho, tá? Eu fui maltratada, espancada desde criança. Fui estuprada com 5 anos de idade, ele ficou do lado do estuprador, tio dele. Pensaram em me matar para não avisar minha mãe, preferiram alguém falar para chamar minha mãe, que estava muito ocupada com o amante, tomando cerveja, curtindo a vida. É algo peculiar, tá? A destruição na família, o autoritarismo, principalmente nos neopentecostais, que são os piores, tá? Os neopentecostais são aqueles que usam a Bíblia sempre com versículos fora do contexto, né? A sua ênfase nunca é ser uma pessoa melhor, nunca a sua ênfase é se santificar. A sua ênfase sempre é iludir as outras pessoas com promessas de riqueza para arrecadar dinheiro na forma de oferta, na forma de aspas, sacrifício, não é sacrifício, no contexto bíblico não, para esses pregadores que são verdadeiros ateístas, são verdadeiros satanistas, se enriquecerem em nome de um Deus que eles não creem, pregando uma mensagem que não é uma mensagem bíblica, para causar ainda mais alvoroço e externar todo o seu desvio psicológico, todo a sua íntima paixão por genocídio, pelo preconceito. O único assunto do momento é o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, o relacionamento entre pessoas do mesmo gênero, as pessoas que se identificam com o sexo oposto desde crianças, que é o meu caso, existe mulheres trans. Eu me reconheço mulher desde criança. Eu comecei hormonioterapia que eu descobri com 35 anos, aos 35, exatamente porque eu não conhecia hormonioterapia. Fui espancada diversas vezes, né? Criança, quando me declarava menina, né? Quando mencionava que eu sentia que tinha nascido no corpo errado, isso ficou arquivado. Vivi um papel masculino, né? Empurrado pela sociedade, né? Fui um desastre como homem, porque minha alma não é masculina, né? Fingia ser alguém que eu não era, por mais que a aparência exterior seja de fato essa, por mais que o meu cromossomo seja esse, mas vamos pular essa parte. Eu estive no Evangelho 35 anos, tá? Tempo perdido. Eu li a Bíblia inteira 3 vezes, tá? Todo crente que veio debater doutrinas bíblicas comigo nunca leram o Novo Testamento inteiro. Nunca, nunca. Eu sonhava em pregar.
Eu li a Bíblia inteira, eu frequentei a igreja há 35 anos, dei dízimo, tudo, defendi ideias, evangelizei, me candidatei a obreiro, sonhava em ser pastor, tá? Joguei minha vida no lixo. Tô tentando viver a minha vida agora, ó. Velha. Ninguém quer saber de mim, velha, acabada. Joguei minha vida fora. Joguei minha vida no lixo. Como pessoas que literalmente morreram porque pararam de tomar suas medicações por falsas promessas. Milhares e milhares de pessoas que deixaram de ter uma empresa, deixaram de ter uma casa, deixaram de ter um carro para virar um mendigo, porque venderam tudo que tem para dar, onde um pregador mostrou um falso testemunho de uma pessoa que morava na rua e ficou milionária. E a Bíblia não fala para a gente buscar ser milionário. A Bíblia ordena que a gente seja uma pessoa melhor. Coisa que eu percebi que, como eu queria fazer, eu tinha que sair das igrejas. Eu tinha que me afastar das igrejas para poder não praticar o ódio. Não praticar o ódio, não praticar a intolerância, não ofender as pessoas. Li a Bíblia inteira 3 vezes. Sou formado em teologia. Estive em igrejas evangélicas 35 anos. Quando eu falo igrejas, é porque eu buscava a verdade, passei por diversas denominações. Ninguém pode falar, você nunca foi para a congregação. Fui. Ninguém pode falar, você não estudou com as testemunhas de Jeová. Estudei. Ninguém pode falar, você não conhece a doutrina tradicional. Eu tive que aprender a doutrina tradicional pagando, porque os tradicionais não mostram preto no branco, minha formação é batista. Mas eu quis ir em busca de milagres, de sinais, não sei o que. Fui para igrejas pentecostais diversas, as inúmeras assembleias, comunidades que eu tenho um apreço pelos irmãos, pela música, né? Comunidades, gosto muito. Ainda gosto de música evangélica, né? Não tanto a música gospel, que saiu um pouco do louvor, mas tem um ritmo bonito, tem um ritmo envolvente. O estilo de música que antigamente era pecaminoso, hoje você vê nas igrejas. A guitarra, que era um instrumento do diabo, hoje você vê nas igrejas, a bateria. Até a sensualidade que antigamente era condenada, hoje está muito maior nas irmãs. As irmãs evangélicas estão mais peladas na rua do que as funkeiras. Verdade é essa. Alguns pregadores aí, que não merece ser chamado de bispo, de apóstolo, de pastor, fala palavrão à torta e à direito. E ainda aparece os mega televisivos incitando o ódio, o discurso de ódio, piorou, incentivando assassinatos, incentivando genocídio. Supostamente pregadores de uma nova aliança que diz: amarás ao teu próximo como eu vos amei, assim vocês devem amar um ao outro. Quando quiseram apedrejar uma mulher que pela lei judaica tinha que ser apedrejada, ele falou: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O próprio Novo Testamento diz que pela Bíblia ninguém vai ser justificado, porque todo mundo peca em alguma coisa, não tem exceção. Não tem exceção. A Bíblia foi escrita para mostrar que todo mundo é pecador e todo mundo se cale diante de Deus. A pessoa que não é gay pode ser pedófila. A pessoa que não é gay pode ser pedófila. A pessoa
que não é transexual pode ser adúltera. A pessoa que não é lésbica pode ser assassina de marido. A pessoa que fala tão contra o movimento LGBT pode ser alguém que rouba. Eu já vi drogados. Eu fiquei em situação de rua, dependia de doação na rua. Eu já vi drogados enrolando baseado, cantando hino. Eu vi isso. Eu já vi drogados indo para o culto a céu aberto, onde seria servido o almoço, com um pedaço de pau de 2 metros, para agredir pessoas que cometem os pecados que eles não cometem. A Bíblia diz claramente que ela cita o que é pecado não porque alguém vai ser justificado porque não comete uma coisa ou outra, mas é que é para todo mundo saber que todo mundo é culpado. Se alguém for salvo, não foi por mérito próprio. O mais importante de tudo, a nova aliança, a gente não tem que matar ninguém. É proibido matar na nova aliança. É proibido matar. Você, como pessoa física, é proibido matar. Proibido. O perdão reina. Tiago fala que o perdão reina. A misericórdia triunfa no juízo. Você tem que aprender a ser misericordioso. Você tem que aprender, porque você também necessita de misericórdia. Jesus ensinou isso. Quando deu o exemplo de um rei que pediu misericórdia porque devia muito dinheiro para um rei, foi perdoado. Esse rei viu ele castigando severamente alguém que devia muito pouco para ele. Ué, eu te perdoei muito mais, você não devia fazer o mesmo? Mas o problema das pessoas que vão para a igreja é que elas esquecem os pecados que elas cometeram outrora, como diz a Bíblia. Se é que são pecados que elas cometeram outrora. Porque uma grande maioria está cometendo esses pecados ainda e usa uma máscara de santidade para falsificar, se santificar, se endeusar, não sei. Não vai te dar o direito de matar alguém porque você não passa batom, porque você não fuma cigarro, porque não vai te dar o direito de matar ninguém. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Um aviso muito grande, a maioria, eu conheci isso de perto, tá? Pastor Carlos. Uma maioria que prega tão incessantemente contra homossexualismo, contra identidade de gênero, que eles tiveram que inventar uma outra palavra que não existe para ficar mais fácil de discordar. Ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Essa frase foi inventada pelos crentes que querem desmentir que uma pessoa pode sim se identificar com outro gênero. Um grande aviso aqui. A maioria dessas pessoas que bate na tecla tão incessantemente que não pode ser homossexual são pessoas que são pedófilas. São pedófilos. Para ele mascarar essa pedofilia como pecado, ele exalta a heterossexualidade. Afinal de contas, é um pastor uma menina, uma criança. Isso é super comum. A gente vê velho, idoso, ridículo, barrigudo, feio, genocida, falar que rolou um clima com menina de 14 anos. É isso. É isso. A gente vê um após outro aí, ó,
que estuprou, que é acusado de estupro, que foi pego em flagrante, com material pornográfico infantil. Eu sou uma pessoa que, quando era criança, fui estuprada e um pastor, meu progenitor, ficou do lado do estuprador. E esse mesmo progenitor tentou abusar de mim com 8 anos de idade, depois de ter me batido e eu ficado chorando, com a calça abaixada, deitada. Chegou uma vizinha bem na hora, que é parente da segunda mulher dele, que ele escondeu que era um segundo casamento, porque biblicamente uma pessoa com segundo casamento não pode pregar, não pode ser pastor. E ele se diz pastor. E até os meus 31 anos de idade, ele mudou de cidade para fingir que aquele segundo casamento era o primeiro casamento, para fingir que ele nunca agrediu uma criança de 8 anos de idade durante 1 ano, até a polícia militar intervir e ele perder a guarda. Para ele não ter quem diga que ele sai do culto, entra em casa chutando porta, xingando palavrão, que ele não foi cristão para manter um casamento. Duas Bíblias, uma católica, uma evangélica. Eu tinha a Bíblia das Testemunhas de Jeová, eu tinha Antigo Testamento no hebraico, eu tinha Novo Testamento no grego. Aqui tem um suco de uva, aqui tem um azeite, aqui tem um pão, aqui tem uma quipá, aqui tem uma estrela judaica. Eu conheço tudo que as pessoas pregam. Eu estive em busca de pautar a minha vida aqui por 35 anos. Até perceber, me perdoe a sinceridade, até perceber que esse livro é uma farsa, é um best-seller de todos os povos que os cavaleiros templários, que vão dar origem à nova era, nem ia falar o nome, juntou a melhor parte, a coisa mais convivente, que é você inventar alguém com superpoderes, inventar alguém com amor incondicional, inventar uma destruição, um castigo eterno para as pessoas que não obedecem isso aqui. E isso aqui vai mandar você pagar imposto calado, vai mandar você trabalhar para os outros calado, a você se contentar se você tiver o que comer, o que vestir, tá bom, tá ótimo. Claro que hoje inverteu, né? Tá dando mais dinheiro, não falar de pecado, a não ser homossexualismo, transexualidade. Só isso é pecado. Pode matar, pode traficar, que eu tô vendo traficante cantar hino. Eu tô vendo traficante postar foto com fuzil e falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas pessoas que exaltam a heterossexualidade por fobia estão normalmente escondendo ou comportamento pedófilo ou aquilo que eles são e não querem assumir, ou que são escondidos, né? Uma vida dupla, tá? Uma vida dupla. E mencionando fatos reais, quando a Bíblia fala, por exemplo, da destruição de Sodoma e Gomorra,
um dos principais textos que eles pegam para usar contra a LGBT. Sodoma e Gomorra, vai ler o texto. Sodoma e Gomorra foram destruídos no texto bíblico porque eles praticaram o estupro heterossexual, se duvidar, pedófilo. Não foi por causa da homossexualidade a destruição. Lê o texto de novo. O protetor da casa falou: olha, não faça nada com esses rapazes que estão visitando. Estão aqui minhas filhas, ainda nova. Pegam elas e façam com elas o que vocês quiseram. Pegaram as meninas, estupraram as meninas e mataram as meninas torturando as meninas. Morreram na porta, esperando o pai abrir a porta, sem força para clamar socorro e serem ouvidas. Quando eu falo que a Bíblia é um livro fictício, o melhor de amor que tem a Bíblia, o melhor de sabedoria que tem na Bíblia, é muitas das vezes sabedoria Wicca, que foi um dos povos que foram massacrados pelos Cavaleiros Templários. Em cada época ela vai misturando algo. Na época de Moisés, ela vai misturando o Código de Hammurabi, que já existia. Vai se inspirando nele para criar leis civis, propor leis civis para o povo lá. Quando é na época de muita filosofia grega, especialmente, começa a ser trazida questões existencialistas, novos significados para a alma, distinção do corpo. É um best-seller, gente. É uma compilação de diversas religiões com o único intuito de escravizar as pessoas. Reter o bem delas sem que elas ofereçam resistência, adquirir impostos, adquirir terras, dominar sobre as mentes, sobre os corações, manipulação. Só isso. Essa é a intenção da Bíblia. Aproveita para destilar todo o ódio, todo o preconceito, todo o machismo de pessoas que a escreveram. Quer ter uma ideia de o porquê de tanta ênfase na heterossexualidade, assim como também já existiu ênfase em não, ainda que seja interpretação, em não ter um planejamento familiar, tá? O uso de anticoncepcionais, não confunda com aborto, por favor. É que quando você tem um crescimento populacional desenfreado, tá? Quando você tem um crescimento populacional desenfreado, você tem mão de obra barata. Você tem pessoas desesperadas porque precisam fazer qualquer coisa para conseguir pelo menos o que comer. Antigamente, era uma pessoa para dirigir o carro, uma outra pessoa para ser o eletricista, se não duas dentro do carro. Para cada eletricista, 2 pessoas para serem um ajudante. Hoje uma pessoa sozinha faz tudo. Não ganha mais um valor fixo para não fazer as coisas correndo e sofrer acidente, ganha por produção. Para de amarrar a escada, para de colocar cinturão paraquedista, linha de vida, para de colocar cone para avisar o trânsito. Está tendo mortes por causa disso. Quando você tem um controle, um crescimento descontrolado da população, você tem mais pessoas usando droga, que é vendida
pelos manipuladores da Bíblia. Você tem mais pessoas usando drogas que são vendidas pelos manipuladores da Bíblia. E você tem mais pessoas vendendo droga, dando lucro para os manipuladores da Bíblia. Você aumenta o consumo de produtos em geral. Você aumenta o consumo de produtos em geral. Você aumenta a mão de obra. Você aumenta a aceitação de trabalho análogo ao trabalho escravo. Você se diverte sentado no seu hotel, com mulheres no seu iate, com mulheres que você paga para ficarem seminuas na tua frente e você fazer sei lá o quê. Enquanto você comenta que aqueles que te seguem estão se matando uns aos outros. Isso se chama, na verdade, cristianismo. Está na hora de dar um basta nisso.